Bom dia a todos. Estamos aqui para mais uma aula de filosofia com o nosso conteúdo Penso, logo existo. Essa frase que foi dita pelo filósofo René Descartes e que mudou a forma como a filosofia era encarada até então. Primeiramente, eu gostaria de dizer para vocês que eu já terminei de corrigir o primeiro lote de atividades. Muitos alunos foram muito bem com as suas respostas, responderam de acordo com o que nós havíamos combinado, de caneta, né, copiando as perguntas e as respostas, tudo certinho. Outros não responderam de acordo com o que foi combinado. Para esses, algumas atividades foram devolvidas para serem refeitas e eu vou aguardar até que elas sejam entregues junto com a próxima atividade que vocês vão me mandar. Pessoal, eu queria pedir para vocês que vocês se concentrem nas atividades, principalmente nos textos que são enviados como apoio, tá? Todas as perguntas que são feitas para vocês na atividade são baseadas no texto que vocês recebem junto com a atividade. Então, não tem motivo para ficar quebrando cabeça, falando que não tem como pesquisar. É só ler o texto. Todas as respostas vão estar lá. A proposta que eu trago hoje para vocês é que nós leiamos juntos as questões que estão na atividade e eu vou tentar falar um pouquinho sobre cada uma para ver se a gente consegue esclarecer eventuais dúvidas que vocês tenham sobre essas questões. Vamos começar? Número 1. O que Descartes expõe como causa das dúvidas? Esse filósofo Descartes, ele acreditava que a gente tinha que duvidar de tudo. E qual era a causa para a gente ter que duvidar de tudo? Número 2. Qual era a única coisa da qual Descartes afirmava não poder duvidar? Você consegue compreender a lógica do pensamento dele? Explique a sua resposta. Pessoal, observem que aqui são 3 perguntas em uma só. Primeiro, eu estou perguntando qual era a única coisa da qual Descartes afirmava não poder duvidar. Existia apenas uma coisa que ele achava possível não duvidar. O que era? Depois, eu pergunto, você consegue compreender a lógica do pensamento dele? Você consegue compreender por que o Descartes dizia que não podia duvidar disso? Depois que você me responder essas 2 perguntas, você vai me explicar a sua resposta. Ou seja, você consegue compreender essa lógica de pensamento, de não duvidar dessa única coisa? Explica a resposta. Número 3. Qual foi a primeira afirmação considerada verdadeira pelo filósofo? Nas suas reflexões, né, partindo daquele princípio lá de que a gente deve duvidar de tudo, Descartes ele chegou a uma única afirmação que ele considerava como verdadeira. Que afirmação era essa? Número 4. Para Descartes, que motivos existiam para a dúvida? Vocês leram lá no texto que Descartes dizia que a gente precisa duvidar de tudo. Nós temos motivos para duvidar de tudo. E quais seriam esses motivos? Número 5. O que possibilitou a Descartes criar seu próprio método e causar uma revolução nos métodos filosóficos? Vejam bem, naquela época, o conhecimento ele era adquirido de forma bem diferente do que é hoje. Então, pensando nesse raciocínio que existia lá naquela época, você vai me dizer
Que razões que levaram o Descartes a criar seu próprio método? Método esse que revolucionou todos os outros métodos filosóficos. Continuando, a pergunta número 6 é a seguinte: para Descartes, qual é o primeiro passo para se chegar à verdade absoluta? Descartes acreditava que as verdades absolutas existiam e que era possível chegar até elas. Então, segundo ele, qual que era o primeiro passo para se chegar nessa verdade absoluta? Número 7. Em seu livro Discurso do Método, de 1637, Descartes escreveu a frase em francês Je pense, donc je suis, que quer dizer penso, logo existo. Neste livro, ele relata a busca pela verdade e escreve sobre o seu método para chegar a essa verdade. Como é chamado esse método? Descartes, ele criou um método que revolucionou uma era. Como que se chamava esse método? Só isso que eu quero saber. Qual o nome do método criado por Descartes? Número 8. O método cartesiano tinha na dúvida o seu pilar. Você concorda com esse método? Por quê? Vejam que novamente nós temos duas perguntas em uma. Olha lá. O método criado por Descartes, que foi chamado de método cartesiano, o pilar desse método era a dúvida. Esse pensador, ele acreditava que era necessário duvidar de tudo, pois a reflexão sobre a dúvida é que nos trairia as respostas. Você concorda com isso? Você acha que é válido duvidar de tudo para se chegar à verdade absoluta? Se você concorda, me diz o motivo. E se você não concorda, também me diz o motivo. 9. Por qual motivo Descartes é considerado o primeiro filósofo moderno? Por que vocês acham que ele levou essa nomenclatura de o primeiro filósofo moderno? A gente sabe que ele era diferente, que o método dele revolucionou o conhecimento da época. Então, por qual motivo que ele foi considerado moderno? Número 10. Nos dias atuais, o método cartesiano, considerado revolucionário, poderia ser aplicado? Explique a sua resposta. O método cartesiano, ele foi criado no século XVII. A sociedade daquela época era muito diferente da sociedade de hoje. Então, pensa na sociedade como ela era e pensa como ela é hoje. Nessa sociedade de hoje, esse método revolucionário do Descartes teria como ser aplicado? Se você acha que sim, que teria como ser aplicado, me explica por quê. E se você acha que não poderia ser aplicado, também me explique por quê. Pessoal, eu estou sempre à disposição de vocês para esclarecer as dúvidas. Eu fico sempre no horário de aula aguardando para ver se alguém vai me perguntar alguma coisa. E isso não tem acontecido com muita frequência. Então eu gostaria que quando vocês forem fazer a atividade de filosofia, vocês pensassem bem nas respostas. E quando surgir dúvida, pode perguntar. Eu estou aqui para isso, para ajudar vocês com as dúvidas. Certo? Uma boa semana para vocês. Bons estudos.